Sim, alô, tá tudo pronto. Esse é o capítulo 3 de A Filha da Dor. Uma história fantástica. Gente, eu tô dizendo para vocês que isso aqui para mim é um livro que eu recebi. É uma carta detalhada, bem escrita e que brevemente eu tenho certeza que vai se transformar num livro. E tem até ouvintes opinando, sugerindo que se transforme em outras coisas, como um filme, uma novela. Então eu quero você dentro dessa história. Esse é um capítulo, e eu vou dizer para vocês o que eu senti. Esse é um capítulo que eu chorei. Sinceramente, eu não suportei as lágrimas. Eu chorei de verdade. Então prepara aí, você vai se emocionar com o terceiro capítulo. Antes de eu começar, quero agradecer demais a todas as pessoas que se inscrevem no canal. Por favor, se inscreva no canal, dê o seu joinha. Isso para nós é muito, muito, muito importante. Obrigado pelo carinho de vocês todos. Assim como eu quero também agradecer a você que entrou no nosso canal e fez questão de se inscrever como membro do canal. Aí é melhor ainda. Né, Davi? Ei, Davi, gente boa. Reiterou o desejo dele há 2 dias. Ele é VIP, continua sendo VIP. Quem voltou a ser nosso assinante, Cleide Arruda Forte, Varp Panet, Sidney de Oliveira, não era nossa assinante, virou, né, Sidney? A Maria Eliane, Eliane é com H. Ela também é prêmio, voltou a ser essa nossa assinante. Esther Epifânio voltou a ser nossa assinante, muito obrigado. Valéria Carvalho de Jesus também voltou a ser a nossa assinante. Muito, muito, muito obrigado. Ô Paulinho, como é que eu faço, hein, para ser assinante? Olha, simples, aqui abaixo do vídeo, todas as instruções e normas do próprio YouTube, inclusive as regras, tudo para isso, para que você seja nossa assinante, seja membro aqui do canal. Seja bem-vinda e tomara que você se convença de que você vai ajudar muito o canal se o fizer. Ô Paulinho, esclareça para mim, o telefone que você publica bem ao lado do título, o que ele é? Na verdade, primeiro ele é o WhatsApp e através dele você pode mandar a mensagem de texto ou o áudio, é o nosso WhatsApp. Mande a mensagem, peça aquela oração para Dona Elza lá de Brasília, vai ser uma honra atender. E esse telefone também é uma chave Pix, por onde você pode mandar a tua contribuição aqui para o programa, como inclusive fez ela, que eu estou aqui agradecendo, Lindalva Ribeiro Casares. Ô Lindalva, obrigado por tudo, viu? Um beijo para você. Agradeço também a Maria Silvanete Lopes dos Santos. Muito obrigado, Maria Silvanete. Que Deus lhe dê em dobro, minha amiga. Obrigado pela força. Agradeço ainda a minha querida Roseni Bianconi. Aliás, a Roseni Bianconi, quando eu agradeço, são vários agradecimentos, porque todo mês ela está presente, gente. É impressionante. Ou talvez até mais de uma vez no mês. É impressionante. Também agradeço Cícera Mercedes Borges. Obrigado, Cícera. Um beijo bem grande para você e aquele muito, muito obrigado por tudo, minha amiga. Também quero agradecer Lourdes Borella pelo carinho, pelo amor e pela amizade. São pessoas que fazem suas doações através do nosso Pix. Muito obrigado. Isso posto, terceiro capítulo de A Filha da Dor, preparadíssimo, capítulo lindo. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar.
A história tá emocionante, esse capítulo até me fez chorar. Com certeza você vai chorar. Prepare-se para escutar. Começou. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Você que tem acompanhado a minha história, saiba que nós estamos abrindo hoje o terceiro capítulo dessa história que eu pretendo fazer dela um livro. E o terceiro capítulo abre exatamente com aquela coisa que misturava um pouco de alegria pela gravidez, por saber que dentro de mim havia um ser. Eu sentia a pulsação do coração, eu sentia a presença daquele ser. Isso era o lado bom, positivo. Mas por outro, um lado extremamente tenebroso, negativo, porque eu estava na casa da Índia. E na casa da Índia não se tinha esse direito de cometer erros. E aquela gravidez era um grande erro. Era verdade, eu estava grávida. Era verdade, eu tinha que proteger o meu filho. Não me importava como, mas o tempo corria contra mim. A minha barriga já não podia ser escondida por muito tempo. Cada manhã, o medo me engolia um pouco mais. Eu tentava agir assim de um modo como se nada tivesse mudado. Mas os olhares ao meu redor refletiam coisas diferentes. Galega, ela que se tornara a minha inseparável amiga, já não escondia a sua preocupação para comigo. Você vai ter que decidir o que fazer. Mércia, você vai ter que decidir o que fazer. Eu não tinha para onde ir. E a Índia, a dona da casa, não era burra, ela via tudo, sabia tudo. Se ela ainda não havia falado nada, era porque estava esperando. Eu conhecia aquele olhar dela, sabe? Aquela forma dela analisar cada detalhe sem pressa. Era o estilo Índia de ser. Sentia meu coração pular sempre que eu cruzava com ela no corredor. Eu até tremia. Eu sabia que no momento certo ela ia me chamar. Ela não era boba. Ela não era boba. No momento exato ela ia me chamar. E quando isso ocorresse, eu não teria escolha. Então, numa dessas noites, Willan, o judeu Willan, o da perua Kombi azul, ele voltou. E nossa, quando o ouvi, senti-me mais segura, porque ele me transmitia essa segurança. Dessa vez, ele não parecia só um cliente. O seu olhar carregava algo diferente. Ele me chamou então num canto, falou baixo, como se qualquer palavra pudesse ser perigosa. Mércia, você precisa confiar em mim. Eu posso te ajudar. Meu corpo ficou tenso. Eu queria acreditar, mas eu não sabia se devia acreditar. Ajuda era uma palavra perigosa ali dentro da casa da Índia. Eu até duvidava que isso pudesse acontecer. Fiquei em silêncio por um tempo, meu coração batendo forte. Será que de fato eu podia confiar nele? Se ele estivesse mentindo, era o meu fim. Mas se não estivesse, talvez fosse a chance de salvar a minha vida e a vida daquele ser em meu ventre. Uma vida que já pulsava. Foi quando eu criei coragem e falei para Ila: Ila, você pode me prometer uma coisa? Ele franziu assim a testa, olhou para mim e ficou à espera que eu completasse. E eu completei na conversa com ele.
Ilan, se eu tiver esse nenê, você pode levá-lo daqui. A minha respiração chegou a falhar, mas essa era a única escolha que eu tinha. O Ilan não podia dar bobeira, ele tinha que ser objetivo também, então ele assentiu com a cabeça, tipo, sim, sim. Os meses passaram e, lógico, não teve outra forma. Minha barriga cresceu, eu já não tinha mais como esconder. As meninas mais velhas me olhavam com pena, mas todas solidárias, e fora isso, a liderança de Galega. Ela, a Galega, sabia que as meninas não podiam falar nada. Ela dava um toque. As meninas a respeitavam. O mais incrível era que Índia, ela continuava na dela, continuava calada, embora eu tivesse comigo a certeza mais do que absoluta de que ela já tinha percebido, lógico que já. Mas Galega continuava firme ao meu lado. Eu comentei com Galega o que eu pretendia fazer. Eu vou entregar a criança pro Ilan. Você tem certeza disso, Mercy? Eu não tenho escolha. Tem que ser assim. Galega, tem que ser assim. Eu não posso deixar essa criança crescer aqui dentro e depois... A gente sabe que Índia jamais aceitaria uma criança aqui. Então, mesmo correndo o risco de nunca mais vê-la, vai ter que ser assim. Eu reconheço, amiga, que é difícil o que você vai fazer. É muito difícil, mas... Eu também não posso desmentir você. Você não deixa de ter razão. Até que o dia do parto chegou. Era uma madrugada fria. A Galega me pegou pela mão e me conduziu para um paiol. Era uma espécie de um quarto feito em madeira que ficava nos fundos da casa da Índia. Lá, ela havia deixado uma outra companheira de infortúnio com água quente, panos e mais a tesoura, queimada, quer dizer, esterilizada. Levaram uma cama de campanha. Vocês já ouviram falar de cama de campanha? É uma que fecha. É uma cama portátil. Eu sei que eu falando disso, talvez muita gente nem saiba o que seja. É uma cama que fecha ao meio, portátil. Chama-se cama de campanha. Levaram para lá. Eles usavam aquilo quando a casa lotava muito. E tinha menina que atendia até lá fora. Era aquela cama que eles colocaram no paiol. A dor tomou conta de mim. As minhas entranhas, eu sentia que algo rasgava tudo por dentro, fazendo meu corpo inteiro se dobrar. Galega me ajudou segurando a minha mão com força. Eu não podia gritar, não podia chamar atenção. Então ela fez um boneco de pano e deu para eu morder. Aguenta firme. Aguenta firme. O quarto abafado parecia menor. O suor escorria pelo meu rosto. Mas o tempo parou quando eu escutei aquele choro fraco ecoar pelo cômodo. Nasceu. Nasceu. Nasceu, Mercy. Nasceu. É uma menina. É uma menina. Uma menina. Ela é linda.
É pequena, frágil, mas tem a pele moreninha, os olhos fechadinhos. Eu passei os dedos pelo rostinho dela, tentando gravar cada detalhe. Parecia que eu estava desenhando o rostinho dela com a mão. Sei lá, tentando reconhecer alguém nela, a mim mesma. Como vai se chamar? A galega perguntou baixinho. Qual vai ser o nome dela? Eu engoli seco, segurando lágrimas. Liora. Que? Liora? Eu sussurrei. A galega não entendeu. Loira? Mas a menina é morena. Loira? Não, galega. Liora. Eu li num livro que o William me deu. O nome Liora é um nome judeu. Significa luz. Então o nome dela será Liora. Foi então que foi colocado em prática o plano estabelecido. O bebê era a coisa mais linda. Era a coisa mais linda do mundo, Liora. E ficou sendo cuidado no paiol. Todas as meninas da casa que queriam vê-la tinham que ir até lá. Só quem não foi a dona Índia. Ela ainda fingia que nada sabia. Nem Tarzan por lá apareceu. Então ficou assim, na surdina, que eles consentiram que eu tivesse o bebê. Mas obviamente que já sabiam dos planos que eu tinha para esse bebê. Eu, de vez em quando, eu fugia e dava de mamar a Liora. Até que, coisa de 40 dias depois, Ilan chegou por lá com a sua perua Kombi azul. E tudo então se deu. Vim buscar a menina. Na calada da noite, William me encontrou nos fundos do cabaré. Ali do lado, nos fundos do paiol ainda. Meu corpo tremia, não só de medo, mas de dor. Uma dor que vinha do fundo da minha alma. Uma dor que vinha lá do fundo da minha alma. Entregar a filha, entregar a Liora. Estava enrolada numa manta. Eu tinha que entregar a Liora para ele. Ilan me falou: fica tranquila, eu já consultei uma família que aceita ficar com ela. É uma família que vai embora para Israel. Só quero que você esteja consciente de uma coisa. É para sempre, tá? Fala assim. Eu não posso mentir para você. É para sempre. A família é uma família boa. Gente muito boa e até gente abastada. Ela vai estar bem. Vai ser bem cuidada. Vai ser bem criada. Com certeza terá oportunidades. Só que é para sempre. Você já pensou? Ilan, eu não tenho o que pensar. Se você tá me dizendo que é gente boa, se você tá me dizendo que ela vai ter chance, vai embora. A família vai embora. Vai. Mas Israel não é perigoso lá? Não. Israel é um país maravilhoso. Fica tranquila. Se você está certa do que quer, fique tranquila.
ela vai ter então uma vida feliz? Com certeza sim. E naquele momento eu entreguei a Liora, minha filha, nas mãos do Willan, que ajeitou a menina numa cestinha na perua Kombi. Ele entrou, fez a perua Kombi funcionar. O vidro do lado da janela dele estava aberto. Ele olhou para mim assim, acenando, e saiu com a perua. Eu corri atrás. Ele brecou, achando que eu estava arrependido. Eu saí correndo atrás, ele brecou, achando que eu havia me arrependido. Eu cheguei até a janela e falei mais uma vez para ele: peça a ele para darem muito amor para ela, tá? E para não mudar o nome dela, Liora. Por favor, peça para darem muito amor para ela. Foi quando eu voltei para o meu quarto com as pernas fracas e o peito cheio por fora e vazio por dentro. Cheio de leite, mas vazio por dentro. Sentei à beira da cama, olhei para as mãos, como se ainda eu estivesse segurando a Liora. Mas ela não estava mais ali. O silêncio daquela noite parecia mais cruel. Cada sombra no quarto me lembrava que eu estava sozinha. O vazio dentro de mim era maior do que qualquer dor que eu já senti na minha vida. Eu fechei os olhos tentando segurar as lágrimas, mas as lágrimas vieram com força. Eu sabia que eu tinha feito certo, mas isso não diminuía a minha dor. Você achava que fez o certo? Sim! Você acha que eu teria condição de ter uma menina dentro da casa da Índia? Que condição eu teria? Naquele instante, eu fiz praticamente uma oração: filha, me perdoa. A minha voz saiu num sussurro quebrado, engolido pelo silêncio. Filha, me perdoa, mas a mãe está fazendo isso por amor. Por amor a você. Esse dia era 14 de junho de 1979. Eu me lembro que era feriado de Corpus Christi, 14 de junho de 79. Liora tinha apenas 40 dias de vida. Ela que havia nascido numa madrugada de domingo, 6 de maio de 79. E fiquei com a sensação de que nunca mais iria vê-la. E essa incerteza me mostrava um pouco a cada segundo. Os anos foram passando como um borrão. Quando eu percebi, já fazia 5 anos que a Liora tinha ido embora. 1983. Eu tinha agora quase 30 anos, mas parecia que eu já tinha vivido 60, sabe? 30 com a sensação de ter vivido 60. A dor nunca sumiu, mas foi se escondendo dentro de mim, se misturando com a rotina pesada daquele lugar. Galega, coitada, já não era mais a mesma. O tempo deixa as marcas, né? Ela já tinha passado dos 50 anos. Mas tanto cigarro, bebida, noites em claro, isso tudo havia acabado com a Galega. Mas apesar disso, ela ainda guardava consigo traços da sua beleza. A voz dela havia ficado mais grave, mais rouca. Os cabelos de Galega começavam a embranquecer. A gente não percebe o tempo passando aqui dentro. Ela murmurou certa noite, e eu sabia que aquilo era verdade. Eu já não era a Mercedes que um dia entrou naquele cabaré. Meu rosto havia mudado, meus olhos carregavam
um peso que só quem sobrevive ali dentro entende. Mas uma coisa continuava igual: a vontade de sair dali. Eu nunca tinha dito em voz alta, mas esse desejo crescia dentro de mim. Galega notou. Você está pensando nisso, Mércia? Todo dia, Galega. Mas você sabe que querer aqui não é o bastante. Porque fugir dali era praticamente impossível. Tarzan! Tarzan também estava 11 anos mais velho, mas continuava forte e ainda mais cruel. Eu tinha medo dele. Índia! A dona da casa já não prestava tanta atenção em mim. Eu era uma das antigas agora. Alguém sabia que eu sabia tudo, as regras. E eu não causava problema. Até a criança que eu tive. Eu dei um jeito. Isso tudo me dava certa liberdade dentro da casa da Índia agora. Eu vislumbrava o meu futuro seria ser a futura galega. Eu podia andar pelos corredores sem levantar suspeita. Observar quem entrava e quem saía. E foi assim que eu comecei a perceber algo importante. Nem todo mundo era vigiado do mesmo jeito. Uma noite, o Willan apareceu de novo. Ele sempre aparecia. Mas naquele dia eu não estava esperando por ele. Mas quando eu vi o rosto do Willan, meu coração deu um salto. Willan, sempre que eu o via, eu perguntava: e a Liora? E a Liora e a minha filha? Teve alguma notícia? Mércia, como eu já falei para você, eu entreguei a Liora para uma gente de bem. E creia, ela é muito amada e querida lá como filha. Mas você sabe, não vive mais no Brasil. Está vivendo em Israel. Mas fica tranquila. Ela, ao que parece, está muito bem. Eu escutei aquilo, na verdade, não era a primeira vez que ele me falava disso. Ele sempre falava, porque eu sempre perguntava. Engoli seco e falei: eu nunca esqueci dela, Ela. Ele ficou em silêncio, mas seu olhar parecia dizer que entendia. E ali, sentada naquele balcão com um cheiro de bebida e cigarro ao redor, uma certeza cresceu dentro de mim. Eu não podia morrer ali. Eu tinha que sair. Eu não podia morrer ali, eu tinha que sair. Ilan percebeu a minha inquietação e respirou fundo antes de prosseguir, antes de continuar. O Ilan, ela está em Israel, mas onde? Você não conhece lá, mas eu vou te falar. A Liora vive numa cidade chamada Acre. É uma cidade pequena do estado de Israel. Nossa, é incrível. Você fala uns nomes de Israel que parece que a gente está falando do Brasil. Acre fica aqui, no Brasil. Ele paciente riu e disse que de fato esse também era o nome de um estado brasileiro. Mas a cidade da qual falava ficava bem distante. Acre é uma cidade de Israel. Ela fica situada na Galiléia. Lá andou Jesus também. Fica a norte da Baía de Haifa, na costa do Mediterrâneo. É localizada num promontório próximo ao Monte Carmelo. É uma cidade de uns 50 mil habitantes. Está crescendo, cercada de gente boa. Sem contar que a família que ficou com ela, eu já te falei, é de gente abastada, gente rica. Ela já está tendo e sempre terá uma vida muito boa. Me tranquiliza de certo modo saber. Acre, quem diria? Minha filha morando no Acre, mas não é no Brasil, Israel. Meu peito apertou de novo. Eu queria perguntar mais, mas eu sabia que o Willan não gostava muito de tocar nesse assunto. As palavras não saíam.
E ele, entendendo a minha ânsia, falou: fica tranquila, ela está saudável, Mércia. Senti um nó na garganta, mas apenas senti. Eu nunca ia poder ver a minha filha mais. Mais ou menos eu sabia que ela estava longe daquele inferno no qual eu vivia. A essas alturas, eu já conhecia muito bem a casa da Índia. E até havia decorado os pontos fracos na segurança. Sabia que tal hora o Tarzan vai dormir. Os ajudantes do Tarzan sabiam onde eles ficavam. E a hora que eles também fraquejavam no descanso. Durante anos, eu nunca tinha pensado em fuga, porque parecia impossível fugir dali. Mas agora cada detalhe parecia uma peça de um quebra-cabeça. Se eu quisesse fugir, precisava apenas de juntar um pouco mais de coragem, porque os pontos fracos da casa eu já sabia todos. Galega me conhecia muito bem. Percebeu a minha mudança. Você está diferente, Mércia, ela comentou, olhando para mim com desconfiança. O que está acontecendo? O que você está pensando em fazer? Respirei fundo, escolhendo as palavras. Tô cansada, Galega. Tô cansada e não posso passar o resto da minha vida aqui. Ela tragou o cigarro e soltou a fumaça devagar. Mércia, escuta, ninguém sai daqui. Mas eu não queria aceitar isso. Pela primeira vez eu olhei para Galega e olhei para a vida. E aí eu vi a Galega como os fortes elefantes que ficam presos nos circos com uma correntinha amarrada aos pés. Afinal, se o elefante tentasse, bastava um chute e a estaca e corrente, tudo iria para os ares. Por que o elefante não faz isso? Porque ele não sabe a força que tem. Então eu não posso deixar que a síndrome dos elefantes tome conta de mim, porque já tomou conta da Galega. Pela primeira vez em anos, eu não ia aceitar. Naquela noite, deitada na cama, o teto parecia menor. O barulho dos passos no corredor, as risadas abafadas, tudo me dava a sensação de que as paredes estavam se fechando ao meu redor. Eu não sabia como, eu não sabia quando, mas dentro de mim, uma decisão já tinha sido tomada. Eu ia sair dali, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Afinal de contas, fazia agora 13 anos que eu estava ali dentro. 13 anos vivendo como uma sombra de mim mesma, sem um futuro, sem um nome, além do que me deram, Mércia. Mas naquela noite, pela primeira vez, eu senti esperança. Durante meses, eu havia observado cada detalhe, cada brecha que pudesse me dar uma chance. E agora eu tinha um plano na cabeça. Se eu não fugisse agora, talvez nunca mais. Talvez nunca mais. Talvez eu fosse contaminada pela síndrome do elefante. Mas eu não vou deixar me contaminar. Passei semanas estudando os horários das meninas, dos funcionários, notando quais portas ficavam abertas, quais ficavam trancadas à chave. Vi quando o entregador de bebida se descuidou e deixou a porta dos fundos entreaberta. Eu percebi, no meio da noite, quando o salão estava lotado. Ninguém prestava atenção no porão. Eu só precisava ser rápida e silenciosa. Galega percebeu que algo estava diferente. Você tá com aquele olhar, Mércia, de quem já desistiu ou de quem vai fazer uma loucura. Disse ela baixinho enquanto servia um cliente. Engoli seco. E se eu te dissesse que eu não quero morrer aqui dentro, Galega? Eu não quero morrer aqui dentro. Você entendeu? Para ser a Galega de sempre, ela tragou o cigarro e desviou o olhar. Se for tentar, Mércia, tente direito. Só cuidado com o Tarzan.
cuidado com ele. Aquela foi a única bênção que eu precisava. O salão fervia, os homens bebiam, a música estava alta, abafava qualquer ruído, meu coração martelava no peito. Eu tinha esperado por essa noite, a mais movimentada da semana, porque eu sabia que ninguém daria falta de uma mulher cansada se esgueirando pelos corredores. O momento havia chegado. Andei com calma até chegar no corredor dos fundos. As luzes fracas faziam as sombras dançarem na parede. As minhas mãos tremiam quando eu toquei a maçaneta do porão. Respirei fundo e empurrei devagar. O cheiro de madeira velha, o mofo, tudo isso invadiu minhas narinas. A porta estava aberta. Me abaixei entre as caixas de bebida empilhadas, tentando não ser vista e nem fazer barulho. Cada estalo da madeira sob meus pés parecia um trovão nos meus ouvidos. Lá fora, eu ouvia ao longe risos, conversas abafadas. Meu coração batia forte, tão forte que eu podia escutá-lo. Avancei até a porta de saída. Um beco escuro me esperava do outro lado. Segurei a maçaneta e rezei baixinho: Deus, por favor, me deixa sair daqui. Girei a maçaneta. Meu corpo congelou. Esperei um segundo, depois outro. Ninguém veio. É agora ou nunca. Saí em passos rápidos, me enfiando na escuridão, e marquei bem o rumo de uma trilha. E foi nela que eu entrei. Eu corri, entrei no carreador por dentro do mato. O vento frio bateu no meu rosto, trazendo um cheiro diferente pela primeira vez em 13 anos. Eu sentia o ar da rua sem o peso daquele lugar. Mas eu ainda não estava livre. Eu precisava seguir andando antes que notassem a minha ausência. Eu caminhei sem rumo, os pés descalços, pisando na terra fria. Cada sombra parecia uma ameaça, cada barulho fazia meu coração disparar. Mas eu continuei, um passo de cada vez. Eu fui vencendo o carregador por dentro da mata. E depois de andar uns 3 quilômetros assim, saí na reta. Era a estrada. E ali eu já pude avistar os faróis acesos de uma Kombi azul. Do lado de fora da perua, a silhueta de um homem que não tinha mais do que 1,65 m, baixo, mas um homem de verdade. Era Ilan. Ilan, ele me esperava. A fuga havia sido combinada. Ele me esperava. Ele me olhou de cima a baixo, como se não acreditasse. Mércia, você conseguiu. As minhas pernas cederam e eu caí de joelhos no areião da estrada. O choro vindo forte e sem controle. A lua cheia no céu, naquele 15 de maio, sexta-feira de 87. Era lua cheia, clareava toda a estrada. Ele se abaixou ao meu lado, segurando os meus ombros. Temos que sair daqui antes que alguém perceba. Pela primeira vez em 13 anos, eu era agora dona dos meus passos. Eu caminhei e entrei na perua azul. Ilan já estava com ela ligada. Acelerou a perua e saiu. E algum tempo depois foi que ele falou: vamos tocar direto. O tanque da perua tá cheio, tá lotado. Vamos para um lugar bem longe daqui. Preciso informar que naquele momento ainda não havia o estado de Tocantins. Não tinha ainda Tocantins. Era tudo Goiás, que não havia sido dividido. Mas eu me lembro que Ilan, depois de um certo tempo, disse que ele margeava o rio Araguaia.
como ele era comerciante dos bons, foi vendendo pelas estradas porque ele não podia deixar de ganhar. Eu fui ajudando ele nas vendas. Fomos parando em cidades variadas. Até que 2 dias depois, ainda dentro do Goiás, ele parou numa cidade chamada Araguacema. Araguacema fica às margens do rio Araguaia. E foi ali que ele disse que eu ia ficar. Você vai ficar aqui. Mas eu não conheço nada aqui. Meu corpo tremia, mas não de medo, e sim de alívio. Até chorar eu chorei. Mas desta vez eu nem chorava por tristeza e nem por desespero. Era um choro de alívio. Alívio do medo. Era o peso de uma vida inteira escorregando dos meus ombros e caindo talvez, sei lá, no chão. Eu não sabia para onde eu estava indo, mas sabia que era melhor de onde eu estava e que era longe. Ilan, ele me diz, conheci um lugar seguro, uma fazenda onde eu poderia recomeçar. Uma amiga da família dele morava lá. Uma viúva, gente boa, acolhedora. Fica tranquila, Mércia. Eles não fazem pergunta. Fica sossegada, Mércia. Foi nessa hora que eu corrigi o Ilan pela primeira vez. Eu falei para ele que na verdade meu nome não era Mércia. Nunca fora. Meu nome era Mercedes. Meu nome havia sido mudado no cabaré. Foi quando ele me disse que ficava feliz. Assim era mais difícil alguém saber do paradeiro de Mércia. E foi a partir dessa hora que ele passou a me chamar de Mercedes. E me animou. Essa senhora com quem você vai ficar é muito boa. O nome dela é Dona Catarina. E você terá daqui para frente um lugar honrado e bom para ficar. Eu queria acreditar em tudo isso, mas o medo de que tudo desmoronasse ainda me assombrava. Será que eu ainda sabia viver fora de uma prisão? Sabe aquele bicho que é selvagem, mas ele é criado numa gaiola? E depois as pessoas falam, ó, só tá na mata. Será que ele vai saber sobreviver? Era assim que eu me sentia. Como havíamos chegado tarde da noite, lá em Araguacema, dormimos na perua mesmo. As horas passaram devagar e quando o sol começou a nascer no horizonte, eu percebi que eu estava cada vez mais longe daquele meu passado. Fomos numa padaria. Ilan me entregou um pão, leite e café. Uma garrafinha d'água também. E dali rumamos para tal fazenda. Pegamos a estrada de chão e fomos pelo menos uns 40 minutos. Até que eu vi a placa Fazenda Primavera. Entramos. Ele parou a Kombi. Saiu de dentro da casa aquela senhora. A dona da casa era uma mulher de cabelos grisalhos e olhar bondoso. Abriu os braços quando nos viu. Ah, então é você a Mércia? Ela perguntou com um sorriso. Meu corpo relaxou um pouco, mas também tive que corrigi-la. Desculpa, dona Catarina, mas meu nome é Mercedes. É que o Ilan havia entendido errado. Ela pediu desculpas, mas eu disse que não era necessário. A culpa havia sido minha, que não tinha falado direito. Pronto. Eu agora voltava a assumir o meu nome. Longe da casa da Índia havia vida. Fazenda Primavera. O que seria de mim ali? O que seria da minha vida? O que seria do meu futuro? Vocês não podem perder o 4º capítulo da minha história. Não percam aqui
nesse canal, aqui, nessa emissora. Olhando em seus olhos, vi a sua alma, sua voz macia me deixou mais calmo. E vi no seu sorriso todo o meu futuro, uma luz que acende num caminho escuro. E vi no seu sorriso todo o meu futuro, uma luz que acende num caminho escuro. Beijei sua boca, abracei seu corpo, eu senti de perto o seu coração. Paulinho, aqui é a Sueli, eu falo de Itanhaém, Paulinho. Ô Paulinho, por que essa mulher não tomou essa decisão há 11 anos atrás, Paulinho? Será que ele casou com ela? Sim, que ela teve uma vida direita, que ela saiu da casa, que ela que Deus bradou na vida dela. Isso eu acredito, porque era o sonho dela voltar a ser a Mercedes. Será que ela casou com ele? Será que ela viu a filha? Por que ela não teve essa atitude há 11 anos atrás, Paulinho? Ainda tem quarta parte, Paulinho, eu tô aqui nervosa. Ô meu amigo Paulinho, boa pessoa, estamos aqui escutando essa linda história, hein? Espero também que o mundo inteiro esteja escutando essa história aí e alerta algum cineasta, viu? Pra fazer um filme. Ficava muito lindo esse filme, hein? Um filme assim de acontecimento, assim, um filme natural, assim, sei lá como explicar, hein, Paulinho? Há tantas emoções que a gente sente nessa história aí que a gente fica assim, mas dá uma linda história, um roteiro de um filme, hein, Paulinho? Puxa vida, viu? Ela vai ser feliz, vai dar tudo certinho e eu tenho certeza que vai ser um grande final e ela vai vencer tudo que ela passou, vai dar tudo certinho, hein, Paulinho? Um abraço do seu amigo aqui de São Miguel, hein, Paulinho? Um abraço, meu amigo. Oi, Paulinho. Sou a Lourdinha Tozeta Alexandre da Vila Brasilândia. Bom dia para todos, para você e para todos os ouvintes. Então, essa história tá muito interessante, hein? Eu tô torcendo para essa mulher. Eu acho que ela vai encontrar com a filha dela. Eu acho que a filha dela não tá em Israel. Eu acho que ela vai encontrar a filha dela em Goiás, ou nessa fazenda que ela tá indo. Tô torcendo para isso. Olha, isso dá um bom filme, uma boa novela. Ela merece ser feliz, ela merece. E todas lá daquela casa da Índia, né? Ou viver num lugar desse é terrível, né? Ser escrava, né? É igual uma escravidão. Ai, Paulinho, vejo a hora que chega amanhã. Eu ouvi o primeiro capítulo no YouTube ontem. Peguei o primeiro capítulo. Tô por dentro. Falou tudo de bom. Bom dia, Paulinha. Bom dia. Que bom, né, que ela conseguiu sair daquela fazenda. Muito triste a vida dessa, que agora, quem sabe, ela... Espero que ela tenha um futuro mais alegre. Se não encontrar a filha, mas se estiver bem mesmo, tá bom. Que ela tenha um futuro feliz, que ela seja feliz daqui pra frente. Paulinha, eu sou Rosângela, aqui do Jardim da Conquista. Gosto muito das suas histórias. Bom dia. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Vitória, Reinaldo. Bom dia, Rafael e equipe. Maria Quitéria. O final dessa história é que ele levou a filha dela para essa senhora cuidar e levou ela exatamente por onde estava a filha dele. Ele não mandou a filha dela para Israel. Ela está com essa Catarina aí. Quase certeza. Senti isso no meu coração. Não sei se o meu coração me enganou dessa vez, mas eu acho que é isso. Um bom dia. Strong baritone echoes through the church. You thought this would help you, but it just made things worse. Hot dog and a Pepsi, $4 in change. You
chew through it so swiftly that you don't taste a thing. And what is warm can be again. You're just like a fire blown out by the wind. And what is warm can be again. You're a whole book of matches, only one has been spent. So baby, wipe the still sad look off your face before your dreams start boarding that train. I know your pride has a miserable taste, but you best get to swallowing. We talk about justice, we talk about pain, and then we buy greeting cards. We don't know what to say. And time is a soldier, it just marches on. We've got to look toward the future, because the past is all gone. And what is warm can be again. You're just like a fire blown out by the wind. And what is warm can be again. You're a whole book of matches, only one has been spent. So baby, wipe the still sad look off your face before your dreams start boarding that train. I know your pride has a miserable taste, but you best get to swallowing. You gotta wrestle with your best self. Not just to manifest in someone else. We might find a heaven in this dark hell. We might find a heaven in this dark hell, yeah. And what is warm can be again. You're just like a fire blown out by the wind. And what is warm can be again. You're a whole book of matches, only one has been spent. So baby, wipe the still sad look off your face before your dreams start boarding that train. I know your pride has a miserable taste, but you best get to swallowing.